Olá, pessoal! E hoje vamos para mais um bate-papo aqui no nosso podcast que está incrível. Só que antes de nós trazermos a nossa entrevistada, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Revista Expressão Mulheres está trazendo coisas incríveis. Nos acompanhe porque você vai ficar surpreso. E nós queremos aqui agradecer, então, ao M3 Método Tri, uma empresa que desenvolve um trabalho no desenvolvimento pessoal com um grupo especializado para te atender, trazendo imersões, mentorias, parcerias para você também poder trabalhar conosco. Também trazemos palestras, atendimento individual, atendimento para casal, enfim, atendimento para sua empresa, M3 Método Tri, cuidando do nosso espírito, mente e corpo. Temos também conosco a Trox, né? Essa empresa que é uma empresa de permuta, vale a pena você conhecer. Nós já estamos lá na Trox e tem sido assim parcerias incríveis. Quero falar também do Estúdio Slim com unidade no Buritis e unidade também no Mangabeiras, onde você pode cuidar da sua beleza. Hoje temos aqui maquiagem lá do Estúdio Slim. Dani, muito obrigada. A gente vai colocar você aí nos créditos. Dani que nos maquiou, né? Texas Congelados Artesanais. Texas traz aí uma gama de alimentos, uma praticidade para você que quer ter sua comida em casa, mas não quer ter o trabalho de cozinhar. O Texas prepara para você. Gente, é uma delícia. Vale a pena você conferir. E é isso aí, vamos aqui para o nosso podcast, onde hoje nós vamos ter um papo, né, com uma pessoa muito especial. Ela que traz para nós uma história de sucesso, de superação, né? É uma mulher que decidiu viver plenamente, uma empresária bem-sucedida, no ramo da educação e da saúde e bem-estar físico. Ela hoje é uma empresária de sucesso, mas nem sempre foi assim, né? Vamos ouvir uma história marcada por desafios, superação e transformação. Então, hoje nossa entrevistada é a Aline, que está aqui conosco. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá. A Aline, gente, ela tem uma história incrível, né? Uma pessoa que viveu por anos a obesidade, marcada por muitos desafios, muito sofrimento, mas hoje ela vai nos contar aqui como foi essa trajetória, né? Sim. Eu quero, antes de, né, te dar a fala, pedir que você na sequência, nos fale como que foi essa história de você sair dos 150 quilos para o tchan-tchararã. Quantos quilos ela foi, gente? Eu vou deixar ela falar, porque eu sei que você vai ficar aí até o final para poder ouvir essa história dela. Mas nos conte, Aline, fale um pouco mais da sua história, da sua trajetória profissional, porque ninguém melhor do que você mesma para nos contar. Isso mesmo. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite de participar desse podcast, desse momento incrível aqui. Eu acho que é uma oportunidade única. E eu acredito muito que o que marca as pessoas são a nossa história, né? Então, a nossa história, ela é o nosso principal currículo. E sim, gente, eu fui uma pessoa aí que pesei 150 quilos, né? E foram muitos momentos aí na minha história de grandes superações, de grandes desafios, de grandes oportunidades também, de crescimento, né? Hoje eu penso assim, mas nem sempre foi assim, né? Então eu passei por muita coisa, por muitas situações desafiadoras. E já quer entrar na história? Já vamos começar com tudo? Vamos Vamos, começar. vamos. Fala pra gente como é que foi, né, essa trajetória. Eu, Sim. eu imagino que deve ter sido um grande desafio, né? Eu conheci também um pouco de perto. Nós que somos do M3 tivemos aí uma participação
nessa trajetória, né? E eu me recordo de alguns momentos que foram muito difíceis para você. Sim. Né? Desde o fato de tão nova já sofrer com essa questão da obesidade. Então, eu me recordo de você contar algumas histórias lá da infância, alguns momentos que você sofreu muito devido a essa situação, né? Sim, sim. Então, nos traz aí esse storytelling, né? Então, eu nasci, né, em Belo Horizonte, mas sempre fui uma criança, adolescente, jovem e adulta de comunidade, de bairro simples, família simples, né? Então, a gente tem esse início lá na comunidade. E como toda comunidade, como toda família brasileira, toda família simples, os pais precisam trabalhar, né? Então, os meus pais, eles foram pais que precisaram trabalhar também para sustentar a casa, para nos dar um conforto. E nessa ausência dos meus pais, ainda na infância, eu tinha por volta de 7 anos, eu vi na comida o conforto e o carinho, né? A substituição. Por quê? E meus pais estavam ausentes, a gente ficava sob o cuidado de parentes. E, querendo ou não, como criança, ali, a gente precisa desse olhar, né? Do pai, da mãe, a gente precisa desse cuidado. E como eu não tinha, eu tinha que buscar conforto em alguma coisa, em algo para preencher, tentar preencher esse vazio. Então, foi quando eu comecei ali a comer melhor, vamos assim dizer, e a comer mais, né? E pelo fato da nossa família ser uma família simples, meus pais não limitavam porque eles passaram também muita necessidade na infância. Então, eles não queriam limitar isso, né? A comida em si. Então, minha mãe sempre trabalhou, sempre comprou guloseimas, coisas gostosas. Então, a gente, né, eu cresci à base de fast food, de comidas práticas, comidas rápidas, né? E isso foi, assim, eu fui aumentando de peso gradativamente, sem perceber. A partir Né? de quantos anos, mais ou menos? A partir dos 7. Você nota, assim, que já começou a ficar... Eu nunca fui uma criança magra, mas que eu comecei a engordar foi com 7 anos. Então, de 7 para 8 anos, você vê pelas fotos, né? Já está uma criança mais obesa. Então, assim, eu comecei a me sentir também perdida, né? Me sentir isolada, porque eu comecei a não conseguir, por ser uma criança grande, maior do que as outras, né? De ser uma criança gordinha, eu comecei a me isolar, eu comecei a ficar mais de canto, né? Eu não conseguia brincar nem com as menores e nem com as maiores, nem com as crianças da minha idade. Já tinha bullying? Como é que era essa parte já existia bullying. Socialização? Nossa, já existia bullying. Então, assim, as pessoas apertavam a bochecha. Ai, que criança fofinha. Nossa, ó, como é que ela tá bonitinha, fofinha. Aí vinha, apertava a sua bochecha. Né? E também tinha as falas maldosas. Nossa, está muito gorda. Ó, fecha a boca, para de comer. Né? E isso na escola, com os colegas. Então, isso foi me trancafiando ainda mais. Assim, eu fui me fechando ainda mais, sabe? E afundando na comida, afundando nas guloseimas, né? Bala, chocolate, doce, tudo isso. Danoninho. Você se recorda de quando é que você começou a ter noção de que isso... da participação dos seus pais, eu digo assim, de você ter mágoa deles, de você se sentir não cuidada por eles, porque eu me recordo de algumas sessões, né, que a gente teve, você chegou a chorar porque você se viu na pele de uma criança sozinha. Sim. Né? Eu acho que a consciência a gente toma só quando é adulto. Quando eu era criança, não, porque eu não sabia dizer que eu estava sentindo falta. E não tinha para quem dizer, porque meus pais trabalhavam o dia todo. Então, eles chegavam exaustos, cansados. Não havia, vou dizer para quem, né? Vou falar com quem, vou fazer o quê. Então, assim, a gente era cuidado por parentes que também estavam acima do peso. Então, é algo... Gente, a comida era algo absolutamente normal. Né? Comer demais, comer demasiado, comer fritura era algo que para a gente era comum, porque a nossa rotina era isso. Né? Então, assim... E era também o que eu conseguia fazer. Por exemplo, minha mãe saía para trabalhar, então eu tinha que preparar um alimento, né? Cuidar ali com 7 anos, com 8 anos, cuidar da casa, estudar, mas também fazer a comida para almoçar. E aí o que vem? As coisas que dá para fritar. Né? Então, nuggets, batata frita. Então, são essas coisas rápidas, né? Práticas, assim. E era isso que eu fazia.
Então, era essa a minha alimentação. Você tem quanto de altura? 1,56 de altura. 1,56 com 150 quilos. 150 quilos. Esse foi o ápice que eu cheguei. E, assim, foi muito triste, foi muito dolorido. Todo o processo, né? Eu acho que as pessoas não nos entendem, porque eu ouvi muita coisa, Fabiane, do tipo assim, muito preconceito, né? Ao longo de toda essa jornada, eu ouvi coisas do tipo, por que você não fecha a boca para emagrecer? Né? Para de comer que você emagrece. Então, as pessoas não entendem o nosso lado, não entendem o que a gente sente. Né? Nós que estamos aí acima do peso, hoje eu não estou mais, mas eu vim de lá, então eu sei muito bem como que é. Né? Eu passei por várias situações, quero até trazer alguns exemplos aqui das situações que eu passei, porque eu acredito que muita gente passa por isso, e às vezes não tem esse lugar de fala, né? Esse lugar de expor essa tristeza, essas situações, esses exemplos, e até mesmo para que as pessoas possam compreender, né, que a gente precisa de ajuda. Eu custei entender que eu precisava de ajuda. E, por exemplo, teve essa parte da infância, né, que foi a ausência dos meus pais devido ao trabalho, e entrando já na adolescência, eu já não me aceitava, não aceitava o meu corpo, né? Eu já tinha ali baixa autoestima e eu sofri abuso na adolescência, né? Então, dos 9 aos 11 anos eu sofri abuso. E isso fez com que eu me trancafiasse ainda mais, porque meu corpo estava em desenvolvimento, não tinha para quem contar, né? E eu não tinha a quem recorrer. Novamente, a comida era a minha aliada, né? Ela era o meu conforto. E quando a gente fala de conforto e aliada, porque, por exemplo, hoje, quando eu como um doce, eu me sinto bem. Né? Quando eu como um prato de batata frita, eu me sinto bem. Então, se sentir bem, a gente quer se sentir bem. A gente quer se sentir acolhido de alguma forma. Então, comer era a minha saída. Eu tinha que me sentir acolhido de alguma forma. Quantas vezes eu estava me lembrando, né, nessa fase aí do abuso e de tudo acontecendo, que eu ia dormir e chorava, abafava o choro para ninguém perceber. Eu fui uma criança que tive muito medo também do escuro. E meus pais, cansados, obviamente, e também sem instrução, minha mãe falava, isso é bobeira. Né? Então, assim, meu comportamento foi mudando, mas eles não perceberam. Né? Eles não perceberam essa mudança de comportamento, eles não perceberam que, aos poucos, eu fui aumentando e aumentando. Né? E a vontade era de sumir. Eu não queria que ninguém me visse, eu não queria que as pessoas me olhassem. Né? Eu não queria que as pessoas vissem o meu corpo. Eu não me aceitava mais. Eu não queria me olhar no espelho. Eu não gostava da minha imagem. E eu fui entrando na adolescência nessa revolta, né, com o meu corpo, nessa revolta aí com a minha imagem. Você se recorda de 3 momentos que foi muito desafiador fisicamente, eu digo, de não poder se sentar porque não cabia, de não poder passar porque não cabia, de se sentir envergonhada, coisa do tipo. Sim. Que você possa nos relatar? Que são esses exemplos, né? Então, a gente vai entrando na adolescência. Eu fui aumentando muito mais rápido de peso. E aí, sim, você começa a se sentir desconfortável. Então, eu não cabia na carteira da escola, né? Eu não sabia se eu poderia sentar e a cadeira iria me suportar. Quantas vezes eu fiquei em pé com dores nas pernas, com medo de sentar na cadeira e quebrar, porque eu já passei por isso. Amigos meus também que são acima do peso já passaram por isso. E é constrangedor. Né? Então, às vezes, de sentar na cadeira e ela abrir, né? Principalmente essas cadeiras brancas, e não suportava o peso. Então, eu já estava acima do peso. Né? Então, esse tipo de constrangimento eu passei, constrangimento de entrar na loja. Às vezes, eu entrava numa loja para comprar um presente. E a vendedora já vinha e falava, não temos, né, roupa do seu tamanho. Então, eu passei por todos esses tipos de preconceito. Né? No transporte? No transporte público. Né, de entrar, quantos anos eu entrei pela porta traseira? Foram muitos anos, porque eu não passava na roleta. Inclusive, essa questão da roleta, né, é marcante para mim, porque eu já estava aí, né, no primeiro emprego, já nessa fase aí de ter que me locomover, e eu trabalhava longe, então eu pegava 2, 3 ônibus. Então, pensa, 2 para ir, 2 para voltar.
E era um constrangimento atrás do outro. Por quê? O ônibus ia lotado e eu precisava passar a roleta. E eu me lembro que quando eu já estava no ápice já da obesidade, né, desses 150 quilos, eu já não passava mais. E teve um dia que eu fui tentar passar e eu não consegui. Então, eu fiquei travada na roleta e o ônibus estava lotado. Então, para mim, esse dia foi o mais marcante. Foi o dia mais desafiador para mim, porque eu senti muita vergonha, eu senti muito constrangida, né, muito abalada ali emocionalmente em relação a esse episódio da roleta, né? E eu custei, gente, assim, a sair. Felizmente, o motorista também pressionou de uma certa forma, falando que ia ter que ir para a garagem. Então, imagina, um ônibus lotado, gerando transtorno para todo mundo. E aí o agente de bordo, na época tinha um agente de bordo, ele foi e falou assim, não, a gente vai forçar. E vieram pessoas para ajudar. E eles forçaram ali, eu consegui passar. Mas foi muita vergonha. Foi muito dolorido essa cena. E depois disso eu nunca mais quis entrar pela porta da frente. E aí eu fiquei aí anos da minha vida entrando pela porta de trás. Eu tinha que falar com o motorista. Ele sempre perguntava por quê. Aí ainda tinha que explicar. Não, porque eu não passo na roleta e tal. Então eu pagava a passagem e entrava pela porta de trás. Então, assim, a obesidade, ela me marcou muito. Os constrangimentos que a gente nem imagina, né? Não ter lugar para sentar no ônibus, ou às vezes você ocupar 2 lugares, ou então se sentar e ocupar metade de um outro espaço. As pessoas te olharem de cara feia. Sim. Né? Você querer passar no corredor e você esbarrar nas pessoas e elas te olharem, né? As pessoas realmente te rejeitarem. Então, assim, eu sofri muita rejeição, né? Eu sofri muito essa questão assim, do olhar. Né? A própria roupa, não tem roupa, né, para pessoa obesa. Não existe roupa ali. Do tamanho, né, plus size, que a gente chama. E eu sempre tive muita raiva, gente, do plus size. Me perdoe, mas... Porque não tinha plus size, não tinha o tamanho que eu vestia. Então, não era plus size, né? Então, assim... sempre foi uma das minhas críticas de falar assim, poxa, por que as empresas não pensam que existem pessoas maiores? Além de a gente pagar realmente muito mais caro por uma roupa, era tipo, não tinha moda, não tinha... Hoje está melhor, né? Um pouco melhor esse mercado, mas naquela época não tinha. Não tinha esse olhar para o plus size, e o plus size era 44, 46. Eu vestia 60, né? Então, assim... Não existia roupa para mim, tinha que mandar fazer roupa. Quando você achava roupa, não era uma roupa de qualidade, era uma roupa que você pagava muito caro. E essas situações foram me corroendo, sabe? Foram me destruindo a minha imagem. A saúde, como é que era essa parte? Era muito precária, né? Assim, precária no sentido de... Eu acho até importante você falar disso, porque a gente, às vezes... traz essa perspectiva da pessoa acima do peso, fala muito da parte visual, né? Da questão da autoestima, da questão da roupa, da questão do lugar de sentar. Mas, gente, e a saúde? Né? Estamos aqui com a expressão mulheres, mulheres de sucesso, mulheres empreendedoras, mulheres que se superaram, como a Aline, que está aqui. Essa questão da saúde, né? O que é que você estava fazendo com a sua saúde? Eu me recordo que quando você tomou uma decisão mesmo definitiva de cuidar dessa vida, dessa parte da sua vida, teve alguns momentos em que você achou que perderia a sua vida, né? Devido àquela situação. A saúde, ela vai sendo prejudicada ao longo do tempo, né? Então, nós vamos ficando prejudicados, principalmente quem está acima do peso. E eu fui vendo a minha saúde ali decaindo, né, no sentido de não conseguir amarrar um sapato, de andar pouco e já me sentir extremamente cansada, né? E quantas vezes, né, de viajar e você sentar no carro, o carro abaixar, e aí você vai percebendo. Não só saúde física, porque por mais que eu era nova, então não desenvolvi diabetes, eu não desenvolvi essas doenças, eu não desenvolvia
porque eu tinha um acompanhamento médico, e é importante falar isso. Porque muitas pessoas me questionavam assim, por que você não procurou ajuda? Eu sempre procurei ajuda. Eu sempre procurei a ajuda dos mais diversos profissionais. Eu fiz todos os tipos de dieta e eu não emagreci. Então, não era falta de procurar ajuda, não era falta de fechar a boca. Pelo contrário, eu fazia 3 refeições no dia. E o médico brigava, porque eu fazia 3 refeições muito espaçadas e isso estava corroendo o meu estômago. Então, eu tinha problema de gastrite, eu tinha problema de estômago, porque eu ficava muitas horas sem comer. E ele falava, ficar muitas horas sem comer não resolve o seu problema. E aí você vai desistindo. Então, eu cheguei no ápice de não conseguir mais ter qualidade de vida. E eu falei, não passo disso, né? E o ápice é esse, eu não vou conseguir mais ter um futuro. Isso atrapalhou meus relacionamentos, isso atrapalhou toda a minha vida, todos os meus sonhos, né? Assim, eu tinha sonhos que eu não consegui realizar, como casar. Até hoje eu não me casei, né? Não fui mãe, porque eu pensava, como que eu ia ter um filho? Que é bem recente, né? Que você perdeu Acima peso. do peso, exatamente. Como é que eu vou ter um filho com 150 quilos? Como é que eu vou engravidar? Né? Qual a saúde que essa criança vai ter? Então, assim, eu me fechei para relacionamentos, eu me fechei para maternidade, eu me fechei para tudo isso. E eu foquei de certa forma, falei assim, não, eu vou me dar bem na vida, vou ser empresária, vou ser empreendedora. E, no entanto, eu fui fracassando, né? Fui fracassando. A parte emocional também, né? Sim, emocionalmente destruída. Chegou a ter depressão, Sim, ansiedade. depressão, ansiedade, me fechar, vontade de tirar a própria vida. Né? Eu lembro que no ápice já dos 150 quilos, eu não tinha mais vontade de viver, porque para mim não era vida. E é engraçado que esses dias eu estava relembrando, né, assistindo um vídeo que a gente mandou lá, os meninos mandaram no grupo da família, e nesse vídeo, eu também não gostava de tirar foto nem vídeo, né? Mas nesse vídeo eu estou sentada no chão, com um prato, tinha acabado provavelmente de almoçar, com 150 quilos, e eu sentada no chão e assim as meninas, minhas sobrinhas brincando, e eu não conseguia brincar com elas. Então esse vídeo assim, a gente está rindo ali, brincando, mas por dentro eu estava destruída. Por dentro eu falei, eu não é esse futuro que eu quero, né? E às vezes eu, por exemplo, caía no chão, precisava de ajuda de pessoas para vir me ajudar a levantar, ou então a gente rolava, né, para se levantar, eu rolava para me levantar. E isso foi assim me prejudicando muito. Qual a maior dor da pessoa que está obesa? Eu acho que a maior dor é ela não ser compreendida. Ninguém me compreendia. Nem mesmo quem estava com peso igual a mim compreendia. Você se sentia julgada? O tempo inteiro. Me sentia julgada, me sentia rejeitada, eu me sentia à margem da sociedade, não me sentia bonita, não me amava, tanto que eu não tirava foto. Vivia mal-humorada, vivia de cara fechada, estava muito estressada, estava sempre muito no ápice da raiva, do estresse, do rancor. Então, eu acho que a maior dor é não ser compreendido, não ser aceito. Nem a gente se aceita, a verdade é essa. Então, não ser aceito. Você culpava alguém? Sempre culpei. Sempre culpei os meus pais. Eu falava que os meus pais eram responsáveis por eu estar daquela forma, porque me colocaram responsabilidades que não eram minhas desde cedo, né? E não estiveram presentes. Então, para mim, eles eram os culpados. Hoje, não mais, mas naquela época, sim. A vida inteira eu culpei os meus pais, eu culpava todo mundo, eu culpava a sociedade, eu culpava todos. A sociedade por não me compreender, né, não ter uma lei para mim, por não ter, como eu falei, né, não ter as lojas apropriadas, não ter uma lei ali para o ônibus, não ter um lugar de direito para mim, porque eu achava que eu tinha que ter o meu lugar de direito, sabe? Assim como existe para os idosos, né, para as pessoas com deficiência, eu achava que precisava também para mim. Uhum. E eu vejo que é uma luta hoje, né, da sociedade, até para a inclusão. Hoje é muito mais falado, naquela época não era. E se você pegar para olhar os modelos daquela época, né, então era todo mundo magrinho, branquinho, de cabelo liso. Eu era totalmente o contrário. Eu era encardida, né, entre aspas, porque era assim que eu me julgava, de uma cor encardida, do cabelo cacheado e gorda. Então, não era um mundo para mim. Tem quanto tempo que você já perdeu peso?
fazendo 6 anos. 6 anos. E o que é que foi para você esse divisor de águas? Eu sei que você teve um período realmente de tratamento, né? Onde você perdeu muito peso e depois teve aí a ajuda de um tal M3 que te Sim. levou para um outro nível, né? Como é que foi isso, assim? Fala pra gente brevemente como que foi esse start, onde você mudou essa frequência aí, que você perdeu peso, e como foi essa questão do M3? Sim. Então, quando eu cheguei no ápice dos 150 quilos, eu já estava, literalmente, não queria mais se ver. Esgotada, né? Estava no meu ápice de tudo. Meu corpo estava inflamado, eu estava tensa ao extremo, então eu já não queria mais avançar ali. E nesse momento, é o momento que a gente entende que a gente precisa buscar ajuda. Não que eu não tivesse buscado antes. E aí eu comecei a ter um olhar para a bariátrica. Embora eu tivesse muito medo, comecei a ter esse olhar para a cirurgia bariátrica. Então, eu consultei vários especialistas na área e todos me disseram não. Todos falaram que não, que eu levei uma vida inteira para engordar e que agora era a hora de emagrecer. Só que todos os procedimentos que eu me submeti, eu não perdi aquilo. Inclusive da bariátrica, porque para você emagrecer, para você passar pelo processo da bariátrica, você precisa emagrecer, né? Então, eu cheguei a desanimar, desistir mesmo. Foi quando eu tive esse contato aí com a mentoria do M3, e aí eu comecei a ser incentivada a persistir um pouco mais na bariátrica, né? Então, esse é o primeiro estágio. E aí eu fui buscar, né, dentro do SUS, essa possibilidade. E Deus foi abrindo as portas. Aqui eu não isento Deus da minha história, porque se não fosse Ele, eu não teria conseguido, primeira coisa. Se não fosse Deus, eu nem estaria aqui, né? Então, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão daquilo que eu acredito e nem das experiências que eu vivi com Ele. E eu comecei a me submeter no processo do SUS, fui no posto, todo o processo. Fiquei 2 anos na fila, fazendo todo o procedimento, uma vez por semana, indo no Santa Casa, fazer consulta em grupo, para a gente ouvir os médicos falarem que a gente é obeso, que a gente está acima do peso, que a gente está propenso a várias doenças, a entender que a obesidade é uma doença. Então, foram 2 anos de desconstrução na minha mente, porque na minha mente eu não era doente, eu só era gorda. Então, os médicos, eles desconstruíram essa imagem de que eu era só gorda, eu era doente, eu precisava me submeter a um tratamento. E, assim, eu quis desistir várias vezes, né? Porque você ia para um lugar para ser confrontado. Os médicos, eles nos confrontavam, os enfermeiros nos confrontavam, né? Eu fui confrontada, por exemplo, a forma como a minha higiene pessoal. Coisa que não é falado hoje, mas que eu fui confrontada. Então, eu passei por esse processo. Nesses 2 anos, eu emagreci 2 quilos. E quando eu fiz a cirurgia, no dia 20 de agosto de 2018, eu estava pesando 148 quilos, quando eu entrei no bloco cirúrgico. E ali, eu falei assim, bom, começou a minha mudança, né, de história. Ali, eu criei toda uma expectativa de que minha vida iria mudar. Só que não foi assim, né? E aí, o pós-cirúrgico foi pancada, porque eu tratei o estômago, mas eu não tratei a mente. E foi onde eu entrei com o pedido de socorro, me ajuda, né? Que é onde começa a história com o método TRI. Com o M3, método TRI. Tem uma frase que você repete, que eu acho que vale a pena trazer, quando você fala assim que você tinha já um corpo de magra, mas a mente ainda não tinha se estabelecido. Você andava como se tivesse os mesmos quilos. Então, essa sua fala, ela vem muito de encontro ao que você viveu com a M3, né? Sim. Que te ajudou a reportar para sua mente uma nova imagem, um novo peso, uma nova mulher. Sim. Né? Porque a gente acha que vai emagrecer e que você vai emagrecer a mente. Então, eu não tinha a visão de uma pessoa magra. No pós-cirúrgico, né, no pós-bariátrica, a gente emagrece muito, é verdade. E eu passei muito perrengue, passei por muitas coisas, assim, muita adaptação difícil, né, de abrir mão mesmo de muita coisa. Só que eu não me enxergava uma pessoa magra. Então, eu passava nos lugares de lado, eu ficava com medo de sentar.
e a cadeira quebrar. Eu entrava nas lojas plus size, eu entrava nas lojas que eram de tamanho maior, né? Então, tudo isso refletiu. E o M3 Método TRI, ele me ajudou com as dinâmicas, com os protocolos a passar por essa fase. Porque é aí que eu fui descobrir que a máscara da obesidade, ela preenchia uma dor, né? Existia uma dor, que agora o excesso de corpo, o excesso de massa fora, ele sai, mas o excesso de dor dentro está lá. Ele precisa ser tratado. Uhum. Inclusive, eu quero pegar esse gancho para falarmos da parte empresarial aqui da nossa vida, né? Porque a expressão mulheres, ela traz essa vertente da mulher de sucesso, da mulher empreendedora, da mulher que rompeu na vida, né? E nós somos essas mulheres. Também sou essa mulher e a Aline, que está aqui conosco, inclusive o M3 foi, como é que eu posso dizer? Foi algo assim que te trouxe uma nova perspectiva empresarial, né? Porque Sim. após todo esse processo, você veio a ser uma parceira M3, trazendo exatamente a abordagem da saúde física. Olha só que coisa incrível, né? Então, ela passa a trazer essa plenitude para a nossa vida exatamente na área física, né? Sim. A Aline hoje é escritora, é produtora de conteúdo e traz aí para gente essa abordagem de uma vida saudável em toda a parte física, né? Incluindo alimentação, atividade física, massagens. Como que tem sido essa nova fase da sua vida, essa nova mulher, né? Essa mulher linda que a gente está vendo aqui, tá bonita ela, né, gente? Gente, obrigada. Que agora pode sorrir, né? Sim. A gente não trouxe o nosso lápis hoje para a gente sorrir, mas hoje você pode sorrir, hoje você pode contar uma nova história, né? Sim. Não que os fofinhos aí não possam sorrir, mas é porque na vida dela tem sido diferente com tudo que ela viveu, né? Emocionalmente, fisicamente. Hoje, poder olhar para si e se sentir bem com ela mesma, né? Que é o mais importante. E trazendo essa perspectiva empresarial, né? Ainda temos mais uma empresa para a gente falar aqui para vocês. Sim. Mas como tem sido, né, essa nova vida junto ao M3, junto às outras áreas que você também atua? Como eu já citei aqui, né? Quando você não está bem com você, nada flui, gente. Então, não fluía relacionamentos, não fluía a parte empresarial. E a partir do momento que eu começo a fazer essas abordagens, começo a me descobrir, né, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto mulher, que eu começo a passar por esse processo de transformação, onde eu começo a me aceitar, onde eu começo a perceber as minhas qualidades, o meu valor, onde eu começo a me enxergar como uma pessoa magra, onde eu começo a estar bem comigo, eu começo a ter essa confiança de empreender, né? Mas vale a pena informar aqui que nem tudo são flores, né? Então, como todo bom empresário, como todo bom empreendedor, já quebrei várias vezes porque eu não era uma pessoa constante, eu não era uma pessoa persistente. Isso eu fui aprender a ser persistente com a metodologia, né? Então, eu era uma pessoa que não vendia. No primeiro não, eu já desistia. E o método TRI, essas oportunidades foram me dando chaves, bagagem para hoje estar em dois estabelecimentos da Grande BH com a massagem terapêutica atrelado, né, alinhado aí ao método TRI, dentro da metodologia, e ser empresária nesse ramo, né, da estética, estar em lugares estratégicos, falar sobre o corpo, mas não só falar, né, a trazer essas abordagens, essa consciência para as pessoas. E tem sido, sim, um momento maravilhoso, porque você não fala de algo que você não viveu. Muito pelo contrário, hoje eu falo como eu aprendi a alimentar saudável, como eu aprendi a dormir bem, como eu aprendi a ter qualidade de vida, né, como eu aprendi a viver esses momentos, a viver um dia de cada vez, a me aceitar, né? Eu tenho uma dinâmica, vou
trazer ela brevemente, que eu olho para mim e falo, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou linda, eu sou princesa, eu não preciso mais que ninguém faça isso por mim. Então, isso é autocura. E onde vai refletir isso? Nos negócios. Porque a partir do momento que eu me aceito, que eu me posiciono como mulher, né, como amada, que eu entendo as minhas habilidades, os meus talentos, isso se reflete nos meus negócios. E graças a Deus tem dado muito certo. Então, tem tido negócios de êxito, né, vários empreendimentos, porque eu sou dessas, de empreender em várias áreas. Eu amo um desafio e eu venço eles hoje. Que bom. Ah, que bom, gente. Ouvir ela falando assim, leve, porque eu conheci um pouco a história antes, né? E eu sei que ela não era tão leve assim, né? Hoje Sim. a gente vê que uma mulher realmente, uma nova mulher, né? E como você disse, você já tinha uma história, um histórico de empreendedora que não tinha tido sucesso, Sim. né? E qual conselho você daria para as pessoas que querem ter resultado e não têm? Olhem para si. Eu acho que é o primeiro e melhor conselho. Porque a falta de resultado externo é a falta de resultado interno. Como é que está a sua casa interna? Como que estão os seus sentimentos? Como que está você? Porque o maior gestor somos nós. Nós temos que aprender a sermos líderes de nós mesmos. Como eu não era líder de mim, eu não tinha como gerir nada. Então, meu melhor conselho seria esse. Olhe para você, como você está, né? Dentro, como você está, como estão as suas emoções, quais são os resultados que você tem satisfação na sua vida, tem prazer, tem momentos de descanso, tem oportunidades de sair com a família, o que você faz? Você faz o que você ama? Então, são perguntas aí para chaves, viu, gente? Spoilers para vocês aí irem pensando. Muito bom. O M3 ele traz anamneses vivas que literalmente nos tiram da zona de conforto e nos transportam para um novo nível. Você consegue trazer para a gente uma chave de tantas que você tem vivido no M3 que foi assim um marco na sua história empresarial? Sim. O não, né? O não é o melhor amigo do vendedor. Eu falei, sim, eu consigo trazer. E a chave é essa. Aprenda a ouvir não. E não desistir quando ouvir não. Porque eu era uma pessoa que, diante do não, eu já desmorecia, não queria mais. E hoje não. Hoje o não, para mim, é tudo bem. Agora não, né? E aí eu vou insistir, eu vou persistir até chegar no sim. Então, o não é o melhor amigo do vendedor. Esse é um método, viu, gente? Spoilers, para vocês aí se aderirem, né, adaptarem à sua realidade. E é um treinamento fantástico que eu passei por ele. E atesto, vale a pena. Você consegue quantificar o quanto o M3 te ajudou nessa área empresarial, assim, de 0 a 100? Como que você se vê hoje, a Aline de antes e a Aline de hoje, empresarialmente, com os métodos do M3? Eu nunca teria conseguido se tivesse sozinha. Se não fosse o M3, eu não teria conseguido. Então, se eu vou quantificar, é 100. 100% de mudança, 100% de resultado. Né? O resultado ele fala por si. Né? O resultado, basta você me olhar um antes e um depois, você já vai ver o resultado. Mas não é só isso. É estar bem. É você... Eu estou na melhor fase, Fabiane, da minha vida. Estou na fase que eu estou bem comigo, eu estou bem resolvida, meus negócios estão fluindo, Uau. meus sonhos estão sendo realizados. Então, Uau. eu estou na melhor fase. Na melhor fase, que continue nela. Que venha o marido. Exatamente. Que venha o marido, que venha os filhos, por favor. Maravilha. Estamos recebendo currículo, brincadeiras à parte. Olha, muito bom. Que satisfação, né, te ouvir. E assim, nós temos um empreendimento onde somos sócias. Exatamente. Porque você já vai contar aí pra galera? A gente não para, né? E vamos falar também de um empreendimento que está surgindo agora, muito recente, mas porém muito inovador. É um empreendimento para o futuro na área da educação, né? Sim.
E estamos aí com o homeschooling, onde já temos tido assim resultados, onde já estamos tendo pessoas que estão assim felizes com a novidade, que estão procurando, que já querem saber, que já estão envolvidas. E fale um pouco sobre essa nova, né, empresa que está aí chegando para a gente. Gente, é muito importante investir em educação, né? Eu falo que... Eu falei uma frase esses dias que é, inclusive, a pauta nossa do homeschooling. Que o que vai curar a sociedade, e nós precisamos realmente de uma sociedade curada, é a família, né? Então, como eu vim de um lar de desestrutura familiar, eu sei da importância da educação para que tenha essa estrutura, para que tenha essa proximidade, né? E é necessário, eu falo que é extremamente necessário. Então, eu sou a prova viva de que é necessário, né, você olhar para a educação do seu filho, olhar para o seu filho, né, para a sua filha, ver o que eles estão consumindo, ver o que eles estão aprendendo. E o homeschool ele vem nessa proposta de resgatar, acho que mais de resgatar os pais e filhos, né? Porque no homeschool os pais é que determinam o que os filhos vão acessar. E nós estamos aqui para dar esse suporte para os pais diante da lei, diante de tudo que é necessário fazer, né? E, para mim, é uma das empresas mais desafiadoras, mas é uma das mais lindas também, porque nós vamos treinar a próxima geração de filhos curados, restaurando pais que são feridos, mas que serão curados também. E aí a gente terá uma sociedade transformada. Eu acredito muito nisso. É isso aí, eu também acredito e digo amém, né? Porque a gente acredita em um Deus vivo e nós, na nossa instituição, falamos abertamente sobre a nossa fé. Sim. Inclusive, é uma das bases onde que as famílias mais buscam esse ensino domiciliar. Eu também sou mãe, somos sócias nesse negócio e eu vou falar como mãe. Eu estava procurando no homeschooling a possibilidade de ter um ensino, uma educação mais personalizada, a flexibilidade de horário, né? A questão de você poder dinamizar com o seu filho no dia a dia o aprendizado, trazer também uma diversão e momentos em família que hoje, infelizmente, estão diminuindo cada vez mais. E uma das coisas principais que nós buscamos nesse método é nós podermos educar os nossos filhos com os nossos princípios e valores, né? Fora da ideologia e da doutrinação que a gente está vendo aí fora, que todos têm visto que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E eu, como mãe, eu quero, claro, que os meus filhos cresçam e aprendam de acordo com aquilo que a gente acredita, que tem valor na vida, né? E isso tem sido deturpado, tem se perdido, o valor da família, o valor Sim. de se sentar à mesa com a família tem se perdido. Então, é um dos pontos principais que as famílias buscam nesse método, né? Sim. E é por isso que tem crescido tanto, é por isso que já tem tido muito sucesso, é por isso que é o método do futuro. Então, acompanhe aí a gente, as nossas redes, para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Para você também, se quiser tirar dúvidas e vir participar conosco. São bem-vindos, né? Todos... Tirem as suas dúvidas, né? Nos sigam nas redes sociais. E, sim, é possível? Claro que é. Né? Às vezes a gente mistifica muito as coisas e dificulta demais. E a grande verdade é que não tem nada de difícil nisso. É tudo legal, é tudo de uma forma muito simplificada, muito acessível. E quem, gente, tem adaptado os filhos ao método homeschooling, eles têm, assim, nós temos 100% de pessoas satisfeitas com o método. Então, dá muito certo. Eu acredito que é o futuro, né? O futuro já começou, é a arma aí para o futuro mais poderosa ainda é a família, e eu acredito muito nisso. Uhum. Nós acreditamos, né? Isso. E essa empresa, ela vem trazer um suporte aí para os pais, onde
todos os desafios que os pais trazem, né, na questão do ensino domiciliar, essa empresa, o nosso projeto, ele vem sanar, ele vem trazer respostas, te ajudar, te auxiliar para você em todos os maiores desafios que as famílias enfrentam. Né, que é justamente ter o plano de aula, ter o plano pedagógico, ter ali como começar, como organizar a rotina, todos esses detalhezinhos que é um desafio para quem nunca fez. Nós trazemos isso para você de forma assim muito fácil, muito simplificada, que você vai ficar surpreendido com a facilidade que é. Venha conhecer nosso trabalho, venha conhecer nosso projeto, né? E eu quero também te dizer para você nos contar aí suas redes, né? Quais são as redes que a gente te encontra, os negócios onde a gente te encontra. Eu sei que são muitos, né? Você também tem várias formações, sim, processos gerenciais, a área do digital, né? Sim, do marketing digital. Marketing digital. Sim. Então, assim, quais as empresas, quais as redes é que a gente te encontra, contatos? Bom, Fernanda Aline Oficial. Ali eu vou contar a minha história, ali tem toda, né, no Instagram, tem toda a parte aí da obesidade, quais foram os desafios. Então, ali tem todo o processo, todo o registro do storytelling, né? Fernanda Aline Oficial, Instagram, Facebook, YouTube, né? Temos um canal no YouTube também. Em breve nas plataformas digitais com audiobook, né? Contando, narrando, trazendo experiências, né? E, de certa forma, podendo ajudar com a minha história. Além disso, M3 Massagem Terapêutica, que é onde a gente faz abordagem só sobre massagem, saúde e bem-estar relacionado à massagem. Eu sou especialista em shiatsu, né? Então é uma massagem oriental. E aí, dentro dessa especialidade, a gente aborda e trabalha com os profissionais da área de massagem, né? Então, eu estou atendendo hoje no Buritis e no Mangabeira, se você quiser ser atendido pessoalmente, né? Estamos lá no Estúdio Slim, em parceria aí com a Isabelle Caroline. E sou muito grata por essas oportunidades que tenho tido. Além disso, pode levar a empresa para eventos. Estamos aí com vários projetos para 2025 aí para bombar. Fora isso, o M3 Método Tri, né? Nossas redes aí da empresa num todo. E são essas redes, gente, as principais. No mais, e-books, videoaulas, todo o material, a gente está nas plataformas digitais. Então, é só você acessar, né? Spotify, Deezer e por aí vai. Então, você que está fora do Brasil ou você está no Brasil, mas não está em Belo Horizonte, lembrando que estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Tem pessoas que nos acompanham fora do Brasil. Sim. Se você quiser ter acesso ao nosso conteúdo, ao nosso material, aos nossos e-books, você consegue pelas nossas redes, né, através dos links que você vai encontrar aí nas nossas redes. Só dizendo que os e-books estão incríveis, estão maravilhosos, conteúdos riquíssimos sobre saúde mental, saúde física, sobre o universo da nossa vida espiritual, que também é importante, né? Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez, né, aos nossos parceiros. Sim. M3 Método Tri, uma empresa que trabalha desenvolvimento pessoal, onde nós temos imersões, mentorias, palestras, atendimento individual de terapia, atendimento para casal, para grupos, atendimento para empresas, e você consegue também, através dos nossos serviços, através dos nossos parceiros, você ter todo o acompanhamento que você precisa na sua empresa, tá? Desde acompanhar os gestores até trazer inovações para toda a equipe, né? Temos também conosco a Trox, como eu já disse. A Trox é uma empresa de permuta que tem tido assim, trocas de serviços, trocas de parceria que são incríveis. Nós temos o Estúdio Slim, que está aqui em Belo Horizonte, onde você tem toda a gama de serviço na área da beleza. Um abraço para o Estúdio Slim. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Dani, que trouxe a nossa make, né? Temos o Texas
congelados artesanais, onde você encontra comida congelada para você se deliciar na sua casa e não precisar de ter o trabalho de cozinhar. São alimentos maravilhosos, deliciosos. Fernanda Aline, nossa Aline de hoje, nova mulher, né? Considerações finais? Sim. Gratidão, gente. Gratidão à oportunidade, né, da Expressão Mulheres, por vir contar um pouquinho da minha história. Gratidão ao M3 Método TRI. Sem o método, como eu disse, né, eu nunca teria chegado até aqui. E gratidão, primeiramente, a Deus, né, por essa oportunidade de voltar à vida. Ou de começar a viver, né? Porque antes eu estava só sobrevivendo. Gratidão a Isabelle aí pela parceria, Isabelle Caroline do Estúdio Slim. Dani, como a Fabiana já falou, né? Dani Rolim, estúdio, que fez a nossa make. São tantas pessoas, né, que se a gente for parar para agradecer, não dá para citar todo mundo, mas gratidão e gratidão, Fabiane, pelo convite aí, né? Abrir o espaço aqui da casa para que eu pudesse contar minha história. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eventos próximos, algum? Sim, nós teremos aí o Dia delas, né? A ideia e a idealização desse evento é ser um dia de autocuidado e empoderamento feminino, onde teremos palestra com várias pessoas, network com as empresárias e empreendedoras, além disso, autocuidado. Então, uma cesta de serviços aí para essas mulheres. Teremos um evento também de mães atípicas, né? Onde nós vamos cuidar das mamãezinhas que merecem, que cuidam, né? Toda mãe que cuida merece ser cuidada. Então, teremos também palestra, teremos esse momento de autocuidado, esse olhar para essa mãe, né? Valorizar essa mulher. Eu acho isso muito importante, né? A mulher, ela tem esse lugar de cuidado. E a mãe atípica, ela precisa desse momento para ela. Todas as mães, claro, mas eu falo que a atípica, ela tem essa dificuldade, às vezes, de parar ou de ter esse cuidado, até se sentindo culpada. Eu converso com algumas mães que elas se sentem culpadas por ter um momento para elas. Então, por isso da importância de ter uma palestra, de ter uma roda de conversa, de ter um ambiente preparado para elas se sentirem amadas e acolhidas. Então, nós temos aí o nosso Dia das Mamães Atípicas em breve. Nós vamos divulgar e fazer. A ideia, gente, é fazer isso em todo o Brasil, tá? Nos aguarde. Eu que agradeço mais uma vez, Aline, pela sua presença, por se dispor a contar a sua história, que é transformadora, que é inspiradora, que possa inspirar cada vez mais mulheres, que através da sua história outras mulheres transformadas possam se levantar, possam acreditar nelas mesmas, acreditar que elas são capazes, acreditar que o momento ruim que você está vivendo não é o fim, tá? Sempre há uma esperança. Agarre na mão de quem estiver te estendendo a mão. Ela está te estendendo a mão com a história dela. Acompanhe ela nas redes sociais. Acompanhe essa história linda de sucesso, onde você vai se inspirar todos os dias para você viver uma transformação, né? E eu quero terminar falando sobre um dos nossos maiores propósitos, que é trazer realmente para essa geração um propósito, né? Então, falamos aqui do homeschooling, falamos sobre essa preocupação que trazemos nos dias de hoje, sobre o resgate da família, sobre o resgate aí da saúde das crianças, né? Da vida funcional. E eu quero falar que eu trago uma mensagem para todas as mulheres, Estamos aqui como mulheres de sucesso na revista Expressão Mulheres, né? Uma revista onde nós falamos de mulheres que tiveram êxito, mulheres que estão tendo sucesso na sua vida empresarial, estão tendo sucesso financeiro. Então, Expressão Mulheres, vida empresarial e empoderamento feminino. Mas eu também quero dizer que é muito importante termos sucesso na nossa casa, sucesso na nossa família, sucesso no nosso casamento, sucesso com a criação dos nossos filhos. Então eu quero dizer para você, mulher, que você tem a capacidade de ser sábia na sua casa, na sua vida.
para você poder trazer um princípio de honra na sua casa, onde você possa honrar a sua casa, o seu marido, os seus filhos, se submetendo a um propósito maior. E qual é esse propósito, Fabiane? Esse propósito maior é que as famílias sejam restauradas, cada um no seu lugar, a mulher cumprindo o seu papel, o homem cumprindo o seu papel. E a mulher que se submete ao marido dentro do casamento, isso significa se submeter a uma missão. Não quer dizer que a mulher está se diminuindo. Se submeter a uma missão significa estão juntos em uma missão. E a maior missão de todas é o resgate da família. Então eu quero trazer essa mensagem para você, mulher, que como eu, almeja sucesso empresarial, almeja sucesso financeiro, mas também acredita no sucesso dessa geração, né, que está aqui, que está crescendo, que está aí vendo tantas coisas terríveis acontecendo, né? Então, eu sou dessas que defendo a família, que defendo os valores e princípios cristãos, né, éticos, morais, de uma sociedade saudável. Como terapeuta também sou formada em psicologia, psicanálise, sou estudiosa da abordagem sistêmica. Trazemos também o M3 Método TRI, que é um método totalmente inovador. Eu sei os danos que são causados na vida de uma criança que cresce de forma disfuncional. Então, nós sabemos que a família é a base para uma vida saudável, para as crianças e os jovens crescerem de forma saudável, né? E o que está acontecendo da quebra da identidade das nossas crianças, dos nossos jovens, com tantas ideologias, com tantas doutrinações que estão acontecendo, exatamente porque a família tem se perdido no meio do caminho. E eu quero te chamar, te convidar para esse resgate dos valores familiares, viu? Vem comigo, vamos juntas, vem comigo, mulher, tá? Fica aqui a nossa chamada para você participar conosco, né? Nosso podcast segue, teremos aí os próximos. Nos chame lá também na rede da revista Expressão Mulheres, se você quiser fazer parte, se você quiser estar aqui sendo entrevistada, né, se você também tem uma história de sucesso para nos contar, ou se você quer divulgar o seu empreendimento conosco, basta nos chamar no direct ou nos contatos que vamos deixar aí para você fazer parte desse projeto tão lindo que tem crescido cada dia mais, né? Vamos estar em vários eventos aqui mesmo em Belo Horizonte, já estivemos em eventos fora de BH também, em Fortaleza, né? E agora, próximos eventos em Belo Horizonte estão aí acontecendo. Venha fazer parte conosco, venha fazer parte dessa revista digital, que tem parceiros incríveis. Nós estamos te aguardando. Grande abraço, até o próximo podcast.